Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito do livro de Tiago, né? A sabedoria de Deus para nós aqui no Novo Testamento. E nós estamos agora meditando no capítulo 4, versículos de 1 a 3, que diz assim: De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, há de se constituir. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna, então, inimigo de Deus. Cobiçais e nada tendes. Desejar coisas melhores em nossa vida não é algo errado. Na verdade, é uma inspiração de todo o ser humano. Mas cobiçar aqui não é uma inspiração legítima. A consequência aqui do verbos, no capítulo 2, esclarece bem. Ele diz cobiçar, matar, invejar, combater, fazer guerra. Não são desejos que nós sabemos inspirados por Deus. São inspirados, na verdade, pelos nossos desejos. Para quê? Para o nosso deleite e que servem também para o nosso prazer. E ele ainda fala o matais. Nós aqui não podemos presumir que havia assassinatos naquelas igrejas. Aqui a figura empregada pelo autor bíblico é de uma guerra, né? A mesma figura que nós empregamos hoje. É numa guerra. O derramamento de sangue, a gente sabe, é inevitável. O espírito, então, de contenda que ele está falando aqui, é importante a gente entender. Então, ele está falando de que há muitas vezes, no meio da igreja, contendas, e essas contendas são semelhantes àquela que há entre guerras, entre nações, a guerra que há, então, em algumas nações. E a gente sabe que isso é tudo de natureza carnal, produzida, então, pelo homem. Aí ele ainda fala, outro verbo, invejais e nada podeis alcançar. Aqui o termo invejais é como se diz arder em ciúme. Tem outra tradução que fala ardente, Ardem em ciúme. Então, aqui essa palavra arder em ciúme, ela tem uma raiz que é zelo, Então, é importante a gente observar todas essas coisas que Tiago aqui está nos ensinando. Então, aquele que arde em devoção, em fervor. A palavra aqui veio significar também, traz o significado do homem que é zeloso pela lei, Como Paulo declara lá em Atos 22, 3, que ele também ele era um zeloso, pela lei de Deus. Então, é muito importante a gente entender que arder em ciúme pelas posses alheias a nada leva, a não ser lutas e guerras. Então, querer aquilo que não é seu, que não pertence a si, é que traz, então, as lutas e guerras entre nós. Nada tendes, aí ele já entra num outro processo, que se isso aqui é um processo, É um ciclo. A gente começa tendo inveja, tendo ciúme, e aí isso vai levar a pessoa a desejar, a coisas que não são suas. E ele fala, nada tendes, porque não pedis.
Olha isso. Isso é uma declaração óbvia, né? Se a gente não pede, se a gente não tem, porque a gente não pede. Mas aqui tem outra coisa importante. Mas a sua continuação desse texto é um alerta contra as orações muitas vezes barata, né? Que nós fazemos. Então, Mateus 7, capítulo 7, versículos de 7 a 8, nos diz assim: não recebeis porque pediu mal, para gastardes em vossos deleites. E Jesus, lá então em Mateus 7, de 7 a 8, ele fala sobre a oração que ele fez no Sermão do Monte. E em termos absolutos, então, Tiago aqui fala: todo aquele que pede, recebe, certo? Tiago, então, ele traz isso, ele relativiza isso. Bendito seja a palavra de Deus. Ela se interpreta e ela se complementa. Então, é Tiago falando que se a gente pede segundo a vontade de Deus, ele realiza, certo? Pensa bem, se tudo o que a gente pedisse fosse atendido por Deus, você não acha que nós seríamos infelizes? Porque a palavra de Deus diz que Deus conhece os planos, os projetos, os sonhos de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não seria o correto nós abrirmos mão da nossa vontade para que o Senhor fizesse a vontade dele em nossas vidas? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, nós temos que seja feita a tua vontade aqui na terra, como aquela que o Senhor já determinou nos céus. E essa deve ser o final das nossas orações, que seja feita a tua vontade e não a minha. Muito do que pedimos, às vezes, não é o melhor também, e também não é melhor para nós. E também a oração não é obrigar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Pedimos muitas vezes e não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós queremos gastar nas nossas vontades, em nossos deleites, e não fazer a vontade do nosso Pai que estás no céu. São os deleites, são os prazeres que nos levam, então, a pedir mal, de forma, então, desfocada ou contrária, muitas vezes, à vontade divina para nós. Nós temos, muitos, né, gostariam, ou muitos usam, na verdade, Deus para seus propósitos, para realizar como se Deus fosse o gênio, né, da lâmpada, que você só esfrega e de repente aquilo que você quer acontece. E a gente sabe que não é assim, né? Muitos, na verdade, usam o nome de Deus para os seus propósitos, que não são muitas vezes edificantes. Agora, o pior de tudo é a nossa ignorância ou a nossa soberba de achar que Deus responde esse tipo de oração. É o que Tiago está falando aqui, né? Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Então, a gente, né, tem essa presunção de que tudo que a gente quer, a gente, né, esfrega a lâmpada e Deus realiza todas as nossas vontades, e isso a gente sabe que não é. Então, tem muitas pessoas, né, hoje que estão magoadas com Deus, estão até mesmo com raiva de Deus, porque Deus não realizou a sua vontade. Mas, irmãos, a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é agradável. E diz a palavra de Deus que ela traz paz, alegria e justiça. E outra coisa muito importante, a vontade de Deus, ou seja, quando Deus nos abençoa, essa bênção jamais virá acrescida ou acompanhada de dor alguma. Então, aqui no sentido geral, nós precisamos entender qual é a conclusão desse texto trazido, então, por Tiago para nós. O sentido geral é que, se realmente nós orássemos corretamente, esse senso de contínua sede, às vezes, né, por coisas mundanas em maior quantidade, não existiria se nós orássemos corretamente, porque quanto mais a gente, né, tem desejos, mais a gente eles aumentam cada vez mais, né? Todas as nossas necessidades,
apropriadas, aquelas que são realmente importantes, seriam supridas se não houvesse, né, desejos impróprios que geram guerras, contendas entre nós, né? Se nós orássemos corretamente, exatamente como Jesus nos ensinou, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como o Senhor já estabeleceu nos céus, com certeza, então, nós não viveríamos tantas coisas, né? Não gerariam tantas guerras, contendas entre nós, muitas vezes entre os nossos familiares, muitas vezes nos lugares aonde nós estamos, né? Todas essas coisas poderiam desaparecer. Pedires, e se pedisses bem, consequentemente, então, nós receberíamos. É importante a gente entender isso. Então, os valores cristãos, eles deveriam ser outros. E, geralmente, eles não devem ser baseados em nossos desejos e nossas vontades, como diz, que são egoístas, né? Eles estavam aqui, né? Tiago estava exortando a igreja, eles estavam como a igreja de Laodiceia, apaixonados pelos valores mundanos e absolutamente desinteressados pelos valores de Deus, né? Ou os valores que aos olhos de Deus realmente satisfariam a nossa necessidade. Então, olhar a nossa vida do ponto de vista de Deus nos ajuda também a olhar para as coisas que são do alto e valorizar as coisas que são do alto. Realmente pode trazer paz, alegria e justiça em nossos corações e pode, com certeza, evitar muitas dores. Então, irmãos, quando orares, quando entrarem no teu secreto, lembra da oração que Jesus nos ensinou. Que seja feita, Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade, ou seja, aquilo que tu estabelecestes no céu, estabelece na terra, nesta terra, no lugar aonde estou, no meio da minha família e também na terra do meu coração. Que Deus abençoe você. Amanhã a gente dá continuidade, então, à nossa meditação nos versículos 4 e 5 de Tiago, capítulo 4. Deus te abençoe e até amanhã.